Olá pessoal, boa tarde. Aqui é o professor Sullivan, trabalhando aqui durante esse isolamento social para levar também conteúdo e informações aí para vocês, beleza? Bom, na aula passada a gente discutiu um pouco do capítulo 1 ainda, falamos sobre orientação, sobre escala cartográfica, sobre fuso horário, né? Então hoje a gente vai trazer um conteúdo novo aí para vocês, referente ao capítulo 2, beleza? Quem está aí em casa com o seu livro, ó, capítulo 2 do livro de Geografia, tranquilo? Eu hoje estou aqui, galera, não sei se vocês percebem aí, na área de serviço aqui de minha casa, pegando essa ventilação também, pegando um pouco de sol, beleza? Então vamos lá. Bom, o capítulo 2, como vocês podem ver, ele continua, né, essa discussão que a gente iniciou no capítulo anterior, onde a gente vê um pouco da discussão da cartografia, né, onde a gente abordou na aula passada sobre coordenadas geográficas, e dando continuidade a esse assunto, a gente vai falar agora de mapas, né? São os mapas, quais são os tipos de mapas, os elementos de um mapa e qual a importância, né, de fazer uma boa leitura de um mapa, beleza? Então vamos lá, mapas são desenhos que retratam um lugar da superfície curva da Terra, né? Que pode ser um país, uma região, um estado, uma cidade ou uma área ainda menor em uma superfície plana, ou seja, a gente pega aquilo que é esférico, né, uma superfície esférica, e vai transformar aquilo numa superfície plana, que no caso, uma folha de papel, um monitor de vídeo, um banner, né, ou o que for, em um determinado momento. E esses mapas, eles nos permitem conhecer determinada área melhor, né? Existem muitos elementos que a gente às vezes não conhece, e através de um mapa, a gente fazendo a leitura correta desse mapa, a gente consegue identificar elementos que a gente às vezes não conseguia identificar, né? Como por exemplo, o leito de um rio, né? Às vezes você anda em determinados lugares e o rio está seco e você não sabe que ele é um rio. Então no mapa você pode identificar, por exemplo, o leito de um rio, mesmo ele estando seco. E, além disso, permite que a gente compreenda o espaço e suas alterações, assim como das recordações sociais entre seres humanos, né? Então, como que no passado, né, os homens, por exemplo, que viviam nas cavernas, como que eles se relacionavam com a natureza, né? Então, os desenhos rupestres, aquelas figuras, né, que a gente vê em cavernas, né, feitas em rochas, nas paredes, trata um pouco desse cotidiano desse homem, né, primitivo. Então a gente consegue fazer uma leitura a partir desse desenho como que vivia aquele homem naquela época, né? Então a gente tem esses elementos, né, de como ele se relacionava com a natureza ou mesmo entre outros seres, né, entre outros seres humanos, né, entre seus pares. Bom, a gente quando olha para o mapa, a gente identifica em todo o mapa 4 elementos importantes. Todo mapa tem esses elementos, são imprescindíveis, né? O primeiro elemento é a escala, né? A escala é uma relação que vai me dizer uma proporção de quantas vezes aquela imagem, né, aliás, quantas vezes a superfície da Terra foi reduzida para caber em um papel, em uma determinada imagem. Então, a ideia da escala é me permitir essa relação entre o tamanho real e o tamanho que está no papel. Além da escala, eu tenho ali a projeção, né, que são, a gente vai falar disso ainda aqui, né, que tipo de projeção foi utilizada, né, naquele mapa, né? A projeção é como que aquele mapa foi transferido para o papel, que tipo de projeção. Nós temos o conjunto de símbolos e legendas, as conversões cartográficas, né, que a gente vai facilitar a leitura daquele mapa. O que significa aquela linha azul? O que significa aquela linha vermelha? O que significa aquela mancha avermelhada no mapa? Cada símbolo, né, tem um significado, e a legenda do mapa nos permite fazer essa leitura. Além disso, eu tenho o título, né, o título do mapa, que é o que dá nome ao mapa, né, o que explica também aquele mapa. Cada mapa ele tem um título, e esse título ajuda a gente a compreender, né, a natureza daquele mapa. Então vejamos, nós já falamos de cartografia anteriormente, né, que é a ciência que prepara cartas e mapas para os mais variados fins, com diversos níveis de complexidade de informação, baseado em elementos científicos, técnicos, artísticos de extremo apuro, extraído de resultados da observação direta ou da análise de documentos. Então a cartografia é essa ciência, né, que é responsável pela produção de mapas, né, e aí há um elemento científico nele e também de beleza, né, e a gente até chama de artístico, né, pela qualidade final
que esses mapas trazem. Quando a gente olha, por exemplo, os mapas, né, da Idade Média, né, verdadeiras obras de arte, né, pela beleza que eles representavam. Então veja, sobre a legenda, né, ou as convenções cartográficas, ou símbolos, né, eles são elementos que vão fazer uso de uma linguagem visual, né, para que a gente possa melhor compreender aquilo que está no mapa, certo? É uma maneira utilizada pelos cartógrafos para representar as informações dos mapas. São necessários porque muitas vezes os objetos desenhados possuem um tamanho muito reduzido. E para que possa ser compreendido, criamos um desenho especial para representá-los. Plantas são representações gráficas de pequena área feitas em escalas grandes e, em geral, apresentam muito detalhe. Sobre escala, a gente vai ter uma aula específica sobre escala cartográfica, né? Cálculos com escala, né? É um pouquinho mais difícil para esse primeiro momento, a gente vai deixar para detalhar a escala mais na frente. Vamos aqui trazer os tipos de escala, mas o exercício de escala e a aula sobre escala vai ser uma aula à parte. Veja aqui, nós já falamos no capítulo anterior sobre a forma de orientação no espaço, né? E nós vimos que a Rosa dos Ventos, esse desenho que está aqui do lado direito de vocês, é um desenho que permite a gente identificar os pontos cardeais e os pontos colaterais, né? Uma das formas da gente fazer isso, por exemplo, é a gente identificar onde fica leste, né? E aí nós fizemos em sala que com a mão direita eu aponto para o lado que o sol nasce e aí, portanto, eu identifico o leste. Com a mão esquerda é o oposto a leste, portanto é o oeste. A minha frente norte e atrás é sul. A mesma coisa aqui na sala de aula. Vejam, se a gente pudesse, se eu perguntasse aqui a vocês em que parte da sala está situado o quadro branco, né? Comparando aqui com a Rosa dos Ventos. Então, se você olhar o quadro branco, tendo como base a sala de aula, ele está na posição norte, né? Ou na direção norte. Se a gente perguntar onde que está a mesa do professor, a mesa do professor, ele está, a gente comparando aqui com a Rosa dos Ventos, na posição noroeste, né? Posição noroeste em relação à sala de aula. Então a sala é um exemplo para a gente fazer esse exercício aqui de brincar com a orientação a partir da Rosa dos Ventos. Vejam, além disso, né, quando a gente fala dos elementos cartográficos, né, das convenções, né, eu tenho na legenda que é um quadro resumo que está num dos cantos, canto inferior esquerdo, canto inferior direito, explicando todos os símbolos de um mapa, né? As cores também são utilizadas para comunicar informações. Geralmente azul representa os corpos hídricos, né? Rios, oceanos, mares. Verde, vegetação, castanho, relevo, solo, preto, cidade, vilas, vermelho, rodovias ou correntes marítimas, né? Então esse conjunto de elementos ele foi padronizado para que todo mapa, né, que tem aquilo, a gente já sabe que ele está tendo esse significado. Aqui eu tenho um exemplo de uma legenda, diversos símbolos, né? Se a gente observar aqui esse primeiro, né, essa bolinha preta com um círculo em torno, é uma capital de um estado. A bolinha, né, só a bolinha aqui, ó, o círculozinho contornando, cidades com mais de 50 mil habitantes. A bolinha com traço mais fino, cidades entre 10 e 50 mil. A bolinha menorzinha, vila, né? Então tem vários elementos, a igreja, uma ponte, uma área de petróleo, né? Então tem vários elementos que a legenda de um mapa ajuda a gente a fazer essa compreensão, né, do que significa aquelas cores e aqueles símbolos. E isso é padronizado, não esqueçam. Veja só, aqui eu tenho um mapa do Brasil, né, onde eu tenho um mapa com a divisão política, né? Política por quê? Porque eu estou vendo aqui todos os estados, né, cada um com uma cor, destacando, e aqui eu tenho um exemplo aqui de escala, tá? A escala, pessoal, como eu disse, a gente vai falar mais na frente, mas eu vou adiantar um pouco. Existem dois tipos de escalas, a numérica e a escala gráfica. Nesse caso aqui, eu tenho uma escala do tipo gráfica, tá? Porque ela lembra uma régua, e se você quer a distância entre um ponto e outro aqui, é de 220 km, de 0 a 1 centímetro à esquerda 220, de 0 a 1 à direita mais 220, mais 1 centímetro 440. Ou seja, isso significa que nesse mapa aqui, se eu tivesse esse mapa impresso e eu pegasse uma régua e colocasse a régua sobre esse mapa, um traço de 1 centímetro nesse papel equivaleria, na realidade, a uma distância de 220 km. Tranquilo? E a gente vai falar mais sobre isso em outro momento. A aula agora não é ainda sobre escala, vamos apenas citar aqui
a escala e a sua importância. Aqui eu tenho um outro mapa, né, do arquipélago de Fernando de Noronha, onde é um mapa riquíssimo de informações, porque ele se utiliza de muitos símbolos, né? Então, onde que eu identifico áreas propícias, né, para encontrar tartarugas, área para nadar com peixinhos, área onde eu posso encontrar golfinhos, área para navegação, né? Então, elementos, né, torres de transmissão, igreja, aeroporto. Então, eu consigo identificar vários elementos aqui nesse mapa de Fernando de Noronha, né, a partir da simbologia que foi utilizada aqui nele. Certo? Ainda sobre escala, né, como a gente falou anteriormente, né, ela serve para estabelecer a relação entre o tamanho real de um lugar e sua representação no papel. Ou seja, quantas vezes o objeto real precisou ser reduzido para caber no mapa. Como eu falei há pouco, tem um caso da escala gráfica e a escala numérica, que é o segundo tipo. Tá? A escala numérica, né, é uma relação entre a distância do mapa e a distância do terreno, representada por uma fração ordinária, onde o numerador corresponde à medida do mapa e o denominador à medida do real. Um exemplo aqui bem rápido, tá? Não se preocupe com isso. Por exemplo, eu tenho essa escala aqui. Como é que eu faço a leitura? Seguinte, 1 para 200 mil, certo? 1 para 200 mil. Onde 1 centímetro no mapa corresponde a 200 mil centímetros no terreno. Se eu for fazer essa transformação aqui de centímetro para quilômetro, porque o terreno ou a distância real, eu sempre vou ter o resultado dela em quilômetros, então eu precisaria transformar 200 mil centímetros em quilômetros. Então a gente vai aqui aos poucos. 200 mil centímetros equivale a 2 mil metros, que por sua vez equivale a 2 mil quilômetros na realidade. Então, um mapa que tem uma escala 1 para 200 mil, diz que naquele mapa, naquele papel, a distância de 1 centímetro equivale, portanto, a 2 quilômetros na realidade. Tá? Quem ainda não pegou aqui a ideia da escala, não se preocupe que a gente vai falar disso mais na frente. A escala gráfica, como eu mostrei no mapa anterior, é uma escala que vai dar um resultado mais direto, enquanto que na numérica eu tenho ali a relação de fração, 1 para 200 mil, 500 mil, 600 mil, enfim, qual que seja o valor. Aqui eu já tenho o resultado direto, né? No exemplo do mapa, a gente viu que 1 centímetro equivaleria a 200 quilômetros. Aqui não. Nessa escala gráfica aqui, eu tenho que 1 centímetro equivale a 50 quilômetros. Veja que a distância de um ponto a outro é de 50 quilômetros. Beleza? A gente vai detalhar isso mais na frente, não se preocupem. Vamos aqui para a última parte, né, que são as projeções, ok? As projeções são técnicas utilizadas para representar a esfera terrestre numa superfície plana, já que o simples achatamento da esfera causa distorções, que inviabiliza a construção de um mapa. Ora, pessoal, veja só, o que ele quer dizer com isso? Todo mapa, ele vai pegar uma superfície esférica, como uma bola, ok? Uma esfera, e vai projetar aquilo num plano, seja na tela de um computador, seja na página de um livro. Bom, a gente sabe que é praticamente impossível você projetar algo esférico numa superfície plana sem que isso implique em perca de proporções reais, né? Ou seja, aquilo que está no papel nem sempre representa a realidade. Algumas áreas são exageradas, né? São esticadas para poder ficar preenchidas, e outras, né, vão ser deformadas aí. Então a ideia da projeção é tentar encontrar um ponto em que essa distorção seja minimizada. Então, dependendo da área do mapa, dependendo do tipo do mapa que eu estou utilizando, eu vou ter projeções cartográficas distintas. Vamos pegar aqui um exemplo. Imagine uma laranja que representa a Terra. Então, eu tenho a superfície dessa laranja com a superfície da Terra. Quais as possibilidades, que a pergunta é, quais as possibilidades que eu tenho de descascar essa laranja e colocar num plano? Então, aqui ao lado, essa imagem ao lado, você está vendo aqui duas possibilidades, né, de descascar toda essa laranja e colocar num plano. A projeção cartográfica vai fazer a mesma coisa. Mas observe que existem áreas aqui que foram rasgadas e que não foram preenchidas. Então o mapa ele vai procurar se utilizar de tecnologia para poder preencher essas áreas. E é aqui muitas vezes que vem as distorções dos mapas. Ok? Vamos ao primeiro tipo de projeção plana ou azimutal. É o desenho cuja face plana toca um ponto qualquer do globo. Mostra somente metade do planeta. Por isso, é muito utilizado para representar uma das duas regiões polares da Terra, né?
Por exemplo, né, esse tipo de projeção está aqui o nosso globo terrestre. Então, imagina que esse globo ele toca uma superfície plana. Então, como que seria o mapa dessa superfície plana? Então, essa superfície aqui, ela vai ser projetada. Aqui eu tenho a Antártida, né, o nosso continente gelado. Né, ele seria, portanto, projetado nesse plano. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma projeção plana ou também azimutal. Ok? Segundo tipo, cilíndrica. É produzida a partir do envolvimento da esfera terrestre em um cilindro de papel imaginário, como se uma luz atravessasse o globo e projetasse os paralelos meridianos numa folha. Apresenta os paralelos meridianos retos e perpendiculares, sendo as mais utilizadas. Veja só essa imagem. Então imagina que você tem um globo terrestre e esse globo ele é envolvido por um papel, tá? Por um papel que vai capturar toda a imagem da superfície terrestre. Ao abrir esse papel, certo? Veja só que tipo de imagem nós temos. Nós temos aqui uma projeção, portanto, cilíndrica, porque esse tipo de projeção que foi feita aqui, veja só, lembra um cilindro enrolando e sendo desenrolado dessa superfície. Então essas linhas, esses traços que vocês veem na horizontal e na vertical, seria, portanto, aqui os nossos paralelos na horizontal e os meridianos na vertical. Nós sabemos que todos os meridianos eles se encontram em um único ponto, no Polo Norte e também no Polo Sul. Mas aqui não, eles são linhas retas, né, que não se tocam em nenhum ponto. Então eu já percebo que aqui deve haver alguma deformação. Em geral, as áreas que são mais deformadas são as áreas que estão próximas no entorno do Polo Norte ou próximas ou no entorno do Polo Sul. E aí vem um terceiro tipo de projeção, também chamada projeção cônica, tá? Ela se assemelha um pouco à cilíndrica, porém no lugar do cilindro temos um cone, né? Lembra aquele chapeuzinho de aniversário de criança, lembra um cone? Parecido com aquilo. Envolve a superfície terrestre que depois será planificada. Apresenta paralelos circulares e meridianos retos, utilizados para representar áreas pertencentes à zona temperada. Então, como eu disse, a projeção ela é utilizada para minimizar essa deformação e dependendo da área representada, a gente tem projeções específicas. Quando se quer representar, por exemplo, a região temperada do planeta, regiões temperadas, utiliza-se esse tipo de projeção, né? Então veja que na imagem a gente tem o globo terrestre sendo envolvido por um cone, então é como se esse cone ele capturasse a imagem da superfície terrestre e ao abri-lo sobre uma mesa, sobre uma superfície plana, eu teria, portanto, esse tipo de projeção. Veja que ele não dá conta, né, de toda a área da superfície terrestre, né, ficando, portanto, sendo necessário para representar partes específicas do planeta e não como um todo. Bom, das projeções cilíndricas, existem duas projeções que são muito utilizadas. Certamente você já viu mapas de uma dessas duas projeções. Projeção de Mercator e a projeção de Peter. Tá? A projeção de Mercator, né, apresenta uma visão onde a Europa é o centro do mundo. Né, bastante criticada, muito utilizada, porém muito criticada, porque coloca a Europa no centro dos mapas. Né? Então é uma visão eurocentrista, né, de ver o nosso planeta. Favorece muitos países do hemisfério norte, né, em termos de expansão. Como eu disse, as áreas são deformadas e algumas propositalmente. Então, o Mercator, a sua projeção traz isso. A de Peters, né, faz uma crítica, né, são de épocas diferentes essas projeções. A de Peters já vai procurar fazer uma crítica ao Mercator no seu tipo de projeção, procura fazer uma relação mais exata das áreas terrestre, da superfície terrestre, ok? Onde valoriza as nações que historicamente são mais pobres. Veja, enquanto que na projeção de Mercator se valoriza ou favorece os países do hemisfério norte, a de Peters já vai procurar fazer o contrário, favorecer algumas nações do hemisfério sul, como por exemplo o continente sul americano, ok? E o continente africano. Veja aqui essas duas imagens, tá? A primeira imagem em cima à esquerda tem uma projeção de Mercator. Veja aqui o tamanho da Ásia, veja o tamanho da Rússia, como que fica aqui, olha só. A Groenlândia, olha só o tamanho da Groenlândia, né? A América do Norte, veja. E compare essa projeção com a projeção de Mercator, tá? Perdão, com a projeção de Peters. Na projeção de Peters já tem uma ampliação, por exemplo, olha só a África na projeção de Peters e compara a África com a projeção de Mercator aqui.
Compara a América do Sul na projeção de Peters e compara a América do Sul na projeção de mercado. Compara a Groenlândia aqui, olha só, achatadinho aqui na projeção de Peters, compara a Groenlândia aqui na projeção de mercado. Então a gente vai perceber que apresenta diferenças, né, nas áreas representadas. Bom, para finalizar, portanto, a gente vai falar dos tipos de mapas, tá? Como não é possível representar todos os elementos do espaço em uma paisagem em um mapa, então foram criados diversos tipos de mapas que representam especificamente um tema. São chamados, portanto, mapas temáticos, né, que eles vão ter, portanto, esse tema. Então, existe aqui, não vou ler tudo, né, mas nós temos os mapas políticos, né, que mostram a divisão, as principais divisões de um território, né, seja os estados, seja os municípios, né, ou seja os países, os continentes, tá? Os mapas físicos, né, que vão destacar elementos, né, da natureza, né, como os rios, como o relevo, como a vegetação, os tipos climáticos de uma região. Os mapas econômicos, ok, que pode mostrar, por exemplo, onde há maior concentração de riqueza e maior países mais pobres, né, onde há recursos minerais, né, que são explorados pela indústria, produção agropecuária, né, então tem esses elementos aí mais econômicos, ok? Por exemplo, eu tenho aqui um mapa físico do Brasil, ok? Onde eu posso perceber, por exemplo, a questão da altimetria, ou da altitude, né, de alguns terrenos, né, onde eu tenho nos pontos verdes as áreas de planície, por exemplo, né, mais rebaixadas, mais ao nível do mar, e esses pontos mais para um tom rosa, avermelhado, as áreas mais elevadas, né, onde eu tenho chapadas e chapadões, por exemplo, em nosso território. Um mapa político, como eu disse, ele destaca a divisão política, nesse caso aqui é a divisão do Brasil, né, com seus estados, cada estado numa cor aqui representado, tá, destacando ainda algumas cidades importantes, cidades principais dentro de cada estado. Um mapa econômico, certo, onde eu tenho aqui, por exemplo, onde eu tenho maior ocupação, né, de pessoas trabalhando na indústria, tá? Onde os tons em marrons, onde há menor concentração de pessoas trabalhando na indústria, e onde tem os tons mais verdes, onde há maior concentração de pessoas trabalhando na indústria, certo? E aí destacando, é claro, que tipo de indústria, né? Ainda tem a legenda aqui que ajuda a indústria, se a indústria ela é mecânica, se a indústria é madeireira, se é metalurgia, se é de alimento, do ramo de alimentos, enfim, há aí, portanto, essa identificação, que tipo de indústria.